Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 23 de setembro. Hoje eu vou compartilhar com vocês o livro de 3º Nef, capítulo 12. Bom, dá para nós compararmos com o Sermão da Montanha. Na verdade, é Jesus Cristo aqui, né, entre os nefitas, compartilhando o mesmo Sermão da Montanha que ele compartilhou lá em Jerusalém, que se encontra no livro de Mateus, capítulo dos 5, o 6 e o 7 ali. Bom, só que aqui entre os nefitas, ele compartilhou com algumas variações de palavras, tá bom? Então eu quero trazer um pouco o que está diferente do Novo Testamento, o que nós conhecemos, para aqui o que Jesus Cristo disse entre os nefitas, tá bom? Então eu vou começar aqui no versículo 1, capítulo 12, versículo 1 de 3º Nef, tá bom? Abre aspas, diz assim, ó. Eis que Jesus estendeu a mão à multidão e clamou dizendo-lhes. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que no livro de Mórmon aqui, quando Jesus Cristo está falando sobre o Sermão da Montanha, né, ele vai diferenciando aqui, né, a obra vai diferenciando para quem ele está falando, tá bom? Então, tem hora que ele está falando para os nefitas, tem hora que ele está falando para aqueles que não se encontram ali naquele momento, naquele momento da pregação, e tem uma hora também que ele chama ali os apóstolos, né, os 12 que ele escolheu ali em particular, e dá instruções a ele sobre mandamentos específicos que eles deveriam guardar. Tá bom? Então isso dá para nós percebermos aqui no livro de 3º Nef, no capítulo 12, 13 e 14, essa diferenciação. Porém, lá no Novo Testamento, em Mateus, né, Mateus ele escreveu como uma obra inteira ali, né? Então ele não fez essa diferenciação de quando Jesus Cristo estava falando especificamente aos 12 em particular, ou a multidão no total ali, tá bom? Então, fazendo esse comentário, eu vou continuar aqui, né? A primeira coisa que Jesus Cristo deixa aqui como bem-aventurança entre os nefitas não se encontra lá no Novo Testamento, tá bom? Então essa bem-aventurança não tem lá. Aqui diz o seguinte, ó. Bem-aventurados sois vós, se derdes ouvido às palavras desses 12 que escolhi dentre vós para exercer o ministério junto a vós e ser vossos servos. Então, primeira bem-aventurança entre os nefitas foi, bom, tá vendo esses 12 que eu escolhi aqui? Bem-aventurados sois vós se derdes ouvido a esses 12 que eu escolhi. E nós, né? Como nós podemos ser bem-aventurados a dar ouvido à voz dos escolhidos do Senhor? Né? A cada 6 meses nós temos a conferência geral, tá bom? Na primeira semana de abril e também na primeira semana de outubro, né? Daqui uma semana nós teremos novamente a conferência aqui para nós. E como Jesus Cristo disse, bem-aventurados que dão ouvido, né, a esses escolhidos que ele escolheu para ministrar entre nós, para presidir a igreja, organizar a igreja. Então é muito importante nós ouvirmos a conferência. Inclusive, eu quero fazer um convite para vocês se inscrever num canal de um amigo meu. O canal dele no YouTube se chama Meu Propósito, tá bom? É o meu amigo chamado Adriano. E toda semana, especificamente na quarta-feira, ele compartilha um conteúdo novo que é chamado Conferência Comentada, né? Então ele pega a última conferência que nós tivemos e ele vai escolhendo ali por semana um discursante, um orador ali, e ele pega aquela mensagem e coloca para nós aqui numa linguagem simples para nós entendermos, para entender o desafio que foi imposto para nós, que nós devemos fazer. E deixa uma mensagem aproximadamente de 8 minutos. É excelente o conteúdo, então no final do meu vídeo aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link que leva até o canal dele lá, que é chamado Conferência Comentada, o tema, né, que ele compartilha, mas o nome do canal é Meu Propósito. Bom, outra novidade também é que o conteúdo do Adriano também está sendo passado aqui na Rádio Sud, tá bom? Se eu não me engano, o horário que é passado é ao 12h30 e às 21h30, tá bom? Então na quarta-feira, né, que é hoje, começa a passar às 21h30 o Conferência Comentada. Então vocês podem ouvir pela Rádio Sud aí, que vocês vão estar acompanhando também o conteúdo dele.
Então, dito isto, eu vou ler agora aqui em 3º Nef, capítulo 12, o versículo 2, tá bom? Então, após ele falar ali aos nefitas, né, sobre ouvir aqueles 12 ali especificamente que ele havia escolhido, olha o que ele diz para nós, né? Ele diz assim no versículo 2: E outros sim, mais bem-aventurados são os que acreditarem em vossas palavras, porque testificareis que me viste e sabereis que eu sou. Sim, bem-aventurados são os que creem em vossas palavras e humilharem-se profundamente e forem batizados, porque serão visitados com fogo e com Espírito Santo, e irão receber a remissão de seus pecados. Bom, então ele fala que muito mais bem-aventurado é aqueles que derem ouvido, né? Que acreditarem em Jesus Cristo por meio da pregação daqueles servos escolhidos que o Senhor escolheu, por meio dos apóstolos, dos profetas, os servos autorizados do Senhor, tá bom? Então nós se encaixamos nesse grupo, né? Nós não vimos Jesus Cristo pessoalmente, mas acreditamos por meio do seu servo, por meio das pessoas a quem ele chamou para pregar o evangelho. Outra coisa aqui também, eu vou compartilhar aqui agora o versículo 3, tá bom? E eu quero fazer uma comparação lá com Mateus, capítulo 5, versículo 3. Porque é a mesma bem-aventurança que se encontra lá, se encontra aqui. Só que aqui, aos nefitas, ele falou uma coisa diferente que não está lá no Novo Testamento. Então lá em Mateus 5, no versículo 3, é dito o seguinte, ele diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, e aqui no livro de Mórmon é dito assim: Sim, bem-aventurados são os pobres de espírito, que vêm a mim, porque deles é o reino do céu. Então a diferenciação aqui é que aqui entre os nefitas ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, que vêm a mim, né? E lá no Novo Testamento ele não colocou essa palavra vem a mim, tá bom? Bom, mas o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O que significa ser pobre de espírito? Na palavra pobre aqui significa realmente, né, o contrário de rico, né? Aquela pessoa que tem o Espírito Santo em abundância, que é rico em espírito, né? Então realmente ele está falando do pobre de espírito. Mas o que significa isso? Ah, mas como assim? Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. Aqui ele está falando de reconhecimento. Então, na verdade, ele está falando assim: bem-aventurado aquele que reconhece que é pobre de espírito e vem a mim. Porque se nós formos até Jesus Cristo, nós vamos se tornar rico em espírito. Bom, então ele está falando sobre reconhecimento. Então é o primeiro passo que nós temos que fazer para mudar, né? Nós temos que reconhecer que nós necessitamos de Jesus Cristo, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos elevar a nossa espiritualidade, tá bom? Então lembrando desse convite aqui que ele fala, né? Vem a mim, eu lembrei de uma outra escritura que está aqui em Moroni, capítulo 10, versículo 32. Eu vou ler aqui. Quem está falando é Moroni e ele diz assim: Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoado nele, e negai a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E se pela graça podeis ser perfeitos em Cristo, e se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Então, aqueles que vêm a Cristo, né? Ele está falando, vem a mim, seja aperfeiçoado em Cristo, né? Então nós devemos ser aperfeiçoados e melhorar a nossa espiritualidade e nos aproximar mais do Senhor. Bom, então para terminar a mensagem de hoje, né? Que exemplifica um pouquinho melhor essa parte de humildade, de reconhecer que necessitamos de Deus. Eu lembrei aqui de Lucas, capítulo 18, versículo 10 em diante, tá bom? Uma história que Jesus Cristo conta assim, ó. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como este publicano.
e jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batendo no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, quando nós reconhecermos que necessitamos de Deus e buscarmos a Ele, nós vamos se tornar ricos em espírito e Ele vai nos exaltar. Nós vamos ser aperfeiçoados em Jesus Cristo. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.